passada, né? No capítulo 16, fomos até no 1 ao 4. Então, vamos parar no versículo 4 de Atos 16. Se Deus permitir, que a gente não podemos confiar nem um minuto depois, a gente não sabe. Está toda a nossa vida na mão de Deus. Amém? Irmão Daniel. Bendito Deus e eterno Pai, perdão te peço pelas minhas muitas faltas diante de Ti. Te agradecemos, Senhor, que na Tua misericórdia tem nos mantido em vida física e saúde, ainda que relativa, mas na Tua graça estamos sobrevivendo dia a dia. Pedimos-te que nos ajude na Tua bondade a te sermos gratos a cada momento, a sermos felizes e contentes que, além da vida eterna contigo, de estarmos livres da condenação eterna, o Senhor tem nos dado o que necessitamos a cada momento, a cada dia. Ajuda-nos a cultuar o Teu nome com sinceridade e amor e a buscar a Tua presença em cada momento da nossa vida. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pedimos a Tua bênção em favor de cada um de nós, que o Senhor, na Tua misericórdia, nos conceda não o que queremos, mas o Senhor sabe o que precisamos e o que é bom para cada um de nós. Em nome de Jesus que te rogamos e agradecemos. Amém. Amém. Então vamos louvar a Deus e vamos começar cantando. Vem aqui assim. Número que sim. 4, 8, 1.
Oi? 484. 484. Sugeriu que 187 tem 106. o 106 que cantasse ele mais rápido, então ele sairia mais rápido. Vamos ver. Bem rápido. Sempre.
escrevi, não deu tempo. Então deixa para outro dia. Deixa para outro dia, vocês que sabem. Deixa eu aí outro dia, mas... Deixa para outro dia também. Ontem não está desculpa, eu tinha falado antes, por isso eu não pensei na hora. Deus abençoe ele. E nós, ele falou dos resultados da vez que fala que vem, que o Senhor vai fazer do Pai, seria fazendo cada um ao fazer um certo prova, que ele falou dos irmãos do nosso aqui, mandou para cada um, conforme a necessidade de cada um, os que pedem oração chamada dele, os que não do Pai, atendendo a cada pedido, seja com cada família apresentada. Eu passo a gestão do trabalho. Eu fiz isso para o nosso Salvador Jesus Cristo. E pelo amém. Amém. Nós agradecemos pelos hinos, vocês, a cooperação de vocês que contaram, e também pelos ensaios ontem, começamos ontem, com vários hinos. E agora vamos para a palavra do Senhor de Deus. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. 1 e 40, aqui. Então nós vamos ler começar do versículo 1 e continuar o estudo do versículo 4 para frente. Atos dos Apóstolos, quer dizer, acontecimento dos apóstolos, tudo registrado aqui. Atos. Essa Bíblia aqui é 1196. É pouco que tem ela. Vamos ler. Versículo 1. E chegou a Derbe de Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas o pai grego, do qual dava bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Uma pequena oração. Amado Deus e Pai, agradecemos a Ti, pelos que estão aqui presentes, agradecemos pela vida, a salvação em Cristo Jesus, pela Tua graça salvadora, que nós herdamos através da aceitação do sacrifício do Teu Filho na cruz do Calvário. Sabemos que nós não merecemos e que ninguém merece, mas pela Tua misericórdia são as causas de nós não sermos consumidos em Jesus Cristo. Abençoa agora esse estudo e nos dê sabedoria, principalmente a mim e a todos nós, por Jesus. Amém. Então aqui nós vemos, aqui quando ele fala que quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. Decreto aqui, com respeito talvez
talvez a lei e a graça. Então isso vem até hoje. Então existe a lei e a graça. Só que nós não estamos debaixo das ordenanças da lei. Nós estamos vivendo debaixo da graça, a graça salvadora de Cristo. Então, e que era muito discutido entre eles. E hoje também é muito discutido entre os judeus e gregos em Jerusalém. Então, agora, e isso vem até hoje, essa oposição. Vem até hoje. Ah, vocês não podem dizer que isso estão salvos porque não perceberam até o fim, quer dizer, nas obras da igreja. Porque se não guardar a lei, também, como Moisés disse, também, vocês não podem dizer que está salvo nesta vida. Então, Jesus disse, os discípulos primeiro, Jesus disse que a salvação é presente, no momento que crê, no novo nascimento, como Jesus disse para Nicodemos. Né? Então, há uma divergência aquele tempo entre eles aqui, até hoje nós também, que a fé e a divergência entre a fé e a lei e a graça. Eles não compreendem os nossos ensinamentos, porque a Bíblia ensina sobre esse assunto. E não é pelas obras, tal, vários lugares citados, como diz a Efésios capítulo 2, 8, 9 a 10, né? E Tito também fala, várias passagens, Romanos, Paulo fala em várias cartas dele. A salvação é inteiramente de graça. A salvação, ninguém compra a salvação. Ninguém consegue comprar. Ninguém barganha, faz uma barganha com Deus isso, né? Então, algumas crenças sobre a salvação por fé ou mais óbvio. Então há isso que ainda tinha naquela época. E hoje também tem também a salvação pela graça, mas também mais as obras. Esquecendo que as obras são consequência da salvação. Se não tiver o novo nascimento, tiver Cristo, pode fazer boas obras, mas aí é as obras da carne, aí é as obras do homem. Ele não está fazendo a obra em gratidão a Cristo, em gratidão a Deus, ele está fazendo a obra com intenção de ganhar um lugar nos céus. É isso que a maioria prega aos filhos. Né? Deus não aceita esse tipo de fé de forma nenhuma. Deus não aceita o tipo de fé dividida. Fé em Jesus, fé mais a mim, fé na igreja, a igreja somos nós. Aí eu tenho fé na igreja batista. Nós devemos confiar na igreja batista, que somos nós, que ela prega o verdadeiro evangelho. Aí essa é confiar. Mas não dizer com confiar que ela vai salvar. Confia sim que ela vai trazer um Salvador. Ela prega Jesus Cristo. Amém? Então quer dizer que também esse tipo de fé, Paulo diz que não. Em Efésios eu já falei, 8:2, né? 2, 8, 9 e 10. Aqui no versículo 5, em Atos, diz assim: de sorte que as igrejas eram confirmadas, o versículo 5 diz, na fé, e cada dia crescias em números. O povo naquele tempo ele estava procurando, sentia aquela necessidade de Jesus. O povo naquele tempo não tinha tanta, o mundo naquela época não oferecia os desejos da carne como oferece hoje. Não tinha naquele tempo a atração que tinha hoje. Ou sofria por Cristo, ou não tinha outro gozo, não tinha televisão, não tinha celular. Se a gente for pensar, nós sabemos, mas não tinha nada. Não tinha as coisas que tinha hoje. Mas mesmo assim, tinha pessoas rebeldes. Era duas feitas, a lei e a graça. A graça não é feita, é a doutrina que Cristo ensinou. Então, nós crescia em
ouvindo falar de Cristo, eles salvavam como Salvador e Senhor. Hoje, para uma pessoa salvar, é um milagre, irmãos. Hoje, para uma pessoa aceitar Cristo, é a coisa mais difícil que tem. Para você conseguir trazer visitante para a igreja. É difícil, não é só aqui, é em todos os lugares. Todos os lugares que pregam essa doutrina correta, como a Bíblia ensina. Nós não temos nada de filosofia, de coordenação que trazer as coisas para agradar. Então, a mensagem é simples, mas é exigente. Cristo não é uma fácil, ninguém vai para o céu com facilidade, não. Precisa haver um primeiro crer, mas esse crer tem que exigir renúncia. Olha vocês aqui, ó. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Foram impedidos pelo Espírito Santo, a Bíblia está dizendo. E quanto é que nós, irmãos, nós devemos não confiar nas nossas direções, eles também não. Confiar nas direções que às vezes recebemos, sem primeiro consultar o Senhor. Quando nós recebemos algo, uma direção para nós seguirmos, algo para nós fazermos, nós devemos primeiro consultar a Deus, se Deus aprova aquilo que vamos seguir. A Deus, irmãos, a gente nunca deve reclamar quando algo não dá certo. Dá graça, glória a Deus, ó. Tudo permitido. Se você programa uma viagem, nós programamos uma viagem, e não vai, fique em oração. Não deu certo porque Deus não permitiu. Nada acontece, nada na sua vida sem a permissão de Deus. E quando Ele permite, se a gente é teimoso, tem teima aí com as portas abrem, nem todas as portas que abrem também precisa examinar. Mas mesmo assim, se Deus permite, precisa ver se é da vontade dele. Então, agora, nem sempre os nossos planos são os melhores. Os nossos planos devem estar confirmados, confiados, em harmonia com o plano de Deus. Não é como que nós vamos saber qual é o plano de Deus? É nas Escrituras, ela fala para nós. Os apóstolos falam para nós. Aqui Jesus, ele fala para nós. O Espírito Santo está escrito, foi falado, foi escrito, os profetas. Então nós devemos seguir o caminho que Deus nos direciona. Por meio do Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Tem que deixar ser levado pelo Espírito Santo. Mas aquele momento, eles foram impedidos, né, irmão? Pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Eles foram impedidos. Mostra aqui a importância de estar com os ouvidos e o coração aberto para a orientação divina. Não é o tempo da oportunidade. Mesmo para você ir pregar, mesmo para ir fazer visita, o Espírito Santo impede. A gente, quando não deu certo fazer uma coisa, Deus não permitiu. Então, para onde que Paulo que fosse, talvez essa data foi a data posterior, que ele permitiu, foi no versículo capítulo 19, fala. E o Espírito Santo é identificado como o Espírito de Jesus. Ele é o Consolador, ele que nos consola. Imagina bem, irmãos. Sim, o Espírito Santo. Hoje, nesse lado que nós estamos, nós pensamos diferente. E nós, naquele lado que nós estávamos antes, nós estávamos felizes. Em partes. Aquela felicidade
que todo mundo tem, ele é divertido também. Mas só que era perdido em trevas. Ele não estava seguindo a Cristo, estava seguindo nós mesmos. 7. E quando chegou a Mísia, intentavam ir para Bitínia. Olha bem, mas o Espírito não lhe permitiu. De novo, eles tentaram ir, mas o Espírito impediu. Não pode ser teimoso. Novamente vemos aqui o Espírito Santo não permitindo ir. Às vezes onde eles queriam ir. Às vezes é para ir para outro lugar. Então representava uma região ao oriente de Éfeso. Mas é claro que a porta estava fechada nessa área também para eles. Então quando a porta, Deus fechou a porta, não esforce. Irmão, não force. Você tem que analisar bem. Às vezes Deus quer que a gente fique aqui, às vezes Deus quer que elejemos os cultos da igreja, às vezes Ele não permite em outro lugar, às vezes Ele permite. A gente precisa analisar bem se é do gosto dEle, da vontade dEle, que Ele se agrada. 8. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Agora vamos ver. Esta área também estaria fechada por enquanto Mísia, Troade. Paulo e Silas vieram de Derbe e Listra em direção ao noroeste até Mísia, uma região ao sul do Helesponto. Eles não tinham condições de ir para o norte até a Bitínia, na região do Mar Negro. Eles não tinham. E em vez disso foram a oeste para Troade, na costa do Mar Egeu. Troade era um porto marítimo bem antigo, localizado na antiga Troia. 9. E Paulo teve de noite uma visão. Olha, foi levar ao resultado. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentou um homem de Macedônia e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Eu lembro um modelo que falava isso para mim primeiro. Essa passagem, esse versículo vinha de Paulo: passa na Macedônia e ajuda-nos. Passa na igreja. Ele passa, via aí na casa Simone, ele falava: vai, passa na igreja. Vai na igreja. Então aqui nos ensina a importância de estarmos abertos e sensíveis à direção do Espírito Santo. Nós devemos estar com o coração aberto e devemos ter a humildade e ser estando preparados para deixar o Espírito Santo nos guiar nas nossas vidas. Não nós querendo guiar. É fácil nós sabermos como nós estamos guiando, que nós nem pensamos em Jesus. Nós nem fizemos uma oração. Às vezes não fala oração, ele está pensando no pensamento, às vezes não ele. Às vezes nem está fixado naquilo que você quer fazer, naquilo que a gente faz que fica concentrado naquilo que esquece. Mas o Espírito Santo não usa. Então aqui nós vemos a importância de nós se deixar o Espírito Santo usar em nós. E também podemos buscar a orientação de Deus em nossas decisões diárias. Cada dia, não é só agora, não é todo dia. Eu levanto de manhã, acredito para os irmãos também, é um hábito, oro a Deus, agradeço a Deus pelo sono que nos deu, pela casa que Ele deu, pela cama, pelo leito, agradeço pela igreja, pelos irmãos, pela família, a gente vai falando. E agradece e pede para a família dos nossos filhos, para os irmãos que vão trabalhar. Peço a Deus durante a minha caminhada, durante os estudos, me orienta, me dê sabedoria, me ensina mais, me dá paciência. Viver em oração, os irmãos orando. É isso que nós devemos
E dessa vez veio através de uma visão. No livro de Atos temos visões nas quais apareceu o Senhor. Então, por isso, ainda tem vários capítulos que falam isso, 18, capítulo 9, 20, versículo 23, etc. Por isso, podemos concluir que nós devemos estar bem alimentados da palavra de Deus, bem ciente, tem que esquecer um pouco do mundo, Senhor. Tem que viver mais no mundo espiritual, tanto aqui, estando como não estando no mundo. Então, devemos, também no caso aqui do varão, um homem macedônio, também se trata de um mensageiro enviado por Deus, ao décimo. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciar o Evangelho. Irmãos, o Evangelho é importante. Anunciar o Evangelho. Anunciar o Evangelho. Hoje eu estava lá para baixo, eu desconfiei pelo jeito de conversar, que era lá do ano, um parênteses, né? Conversei um pouco com ele, aí como que ele contou, né? Aí conheci o Daniel, todos eles. Convidei para vir da igreja, expliquei para ele onde que era tudo. Mas não perguntei o nome dele, né? Então aqui nós vemos, irmãos, então aqui essa passagem de Atos é uma das mais importantes usada para argumentar em favor do ministério da missão cristã. Essa missão cristã todos nós temos, mulher, homem, até jovem, criança pode ser também, se tiver Cristo. É uma missão, irmãos, que nós temos de falar, não precisa falar muito, falar de Jesus com a vida, com a boca, né? Então foi liderada por Paulo. Então, alguns aos gentios, Paulo usa o pronome nós sabemos que tinha mais de um, porque falou nós, né? Sabemos também que Lucas é o escritor do livro de Atos, que logo no início ele fala isso. E se reúne agora com Paulo em Troade, essa cidade. Então, concluindo que o Senhor chamou para lhe anunciar o Evangelho, porque sabia que agora tinha na mente do Senhor a primeira de várias passagens usando o pronome plural nós. Começa aqui indicando que o autor do livro estava com Paulo e Silas, Samotrácia, no versículo 11 fala, estava a cerca de meio caminho entre Troade e Neápolis, o porto que servia a Filipos. Versículo 11, vemos a partida de Paulo para a Macedônia. Paulo e Filipe, Lídia foi convertida. Então vemos aqui o 11. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia. E no dia seguinte para Neápolis. Então devemos aqui, o Espírito Santo conduzindo esses homens. Para nós termos hoje as Escrituras, quantas pessoas trabalhou em favor do Evangelho, em favor da igreja, em favor do chamado de Deus, para deixar tudo escrito isso para nós, irmão. Então o Espírito Santo conduziu os pescadores de almas, para a beira do rio, onde lhe parecia haver um lugar de oração. Seria a primeira apresentação do Evangelho nas nações europeias, o qual teria muito que ver com o que agora se chama civilização ocidental. 12. E dali para Filipos,
que é a primeira cidade dessa parte da Macedônia e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. Então, eles trabalhavam, eles viajavam, porque pregava a vida a Jesus e o Espírito Santo guiando eles. Imagina, aquele tempo era diferente de hoje, é mais difícil. Então, Filipos, que era a primeira cidade, primeira dessa parte da Macedônia. O pai de Alexandre Magno tinha estabelecido uma grande colônia grega aqui, sendo dado a ela o nome Filipos. Os romanos conquistaram em 167 anos antes de Cristo e fizeram parte da província da Macedônia. Olha bem quantos anos, dizia o cabeçalho. 167 anos antes de Cristo. O destino de Paulo é uma colônia de Roma, que representava enorme dificuldade. Mas ali se estabeleceu uma igreja. Não fala o nome, uma igreja. E nós, pelo que nós vemos no ensinamento, a nossa igreja segue o modelo desta igreja que estabeleceu. A igreja, Jesus salva. Jesus salva. No momento que crê. E a doutrina que nós seguimos é a que eles pegavam. Nós não podemos desviar da doutrina. Não era muito enfeite, muita beleza. Não tinha outra matriz, não tinha. E era pequena as igrejas. Não? Aqui nós vemos aqui. Então, aparentemente indica que não havia homens presentes fora Paulo e seu grupo. Né? Então, de acordo com a lei judaica, pelo menos 10 homens eram necessários para se formar uma sinagoga. Não havendo um lugar de oração, poderia ser estabelecido ao ar livre perto das águas. Ar livre, que não tinha. E as mulheres que ali se juntaram, se reuniram ali para estudar as escrituras sagradas. Vocês imaginam só as mulheres de aqui o que fazer ficar estudar a escritura sagrada, a Bíblia, cantar louvor a Deus. Se não tivesse lugar de ter reunido em outro lugar, nas casas, onde for, e aqui eles reuniram ali. E acolhiam bem a assistência de alguns professores judeus que chegassem a visitá-la também. Uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Então, irmãos, se a pessoa querer aprender, fixar, não distrair a atenção na hora que está pregando as escrituras sagradas, então o Senhor vai abrir o coração, que ele fez o caso dela. Ela ficou atenta para o que Paulo dizia, para o que Paulo pregava. Teve que prestar atenção. Lídia era uma mulher de negócio, dá a entender aqui, uma gentílica, que provavelmente tinha começado a assistir a uma sinagoga judaica em Tiatira. Evidentemente, nos ouviam, ele fala aqui que nos ouviram e pediram a Paulo que lhe falasse com essas mulheres. Então eles pediram ao apóstolo Paulo, fala com elas, que eram as mulheres agora, para proclamar a história e o Evangelho de Jesus Cristo e as boas novas. Então ele contava a história e pregava o Evangelho de Jesus Cristo. Não só história. Precisa ter o Evangelho, as boas novas, boas notícias. E a sua redenção oferecida pela cruz. Teria que pregar a redenção de Cristo, do Calvário, que ele morreu na cruz. Então revela a sua sede. Ela mostrava que ela tinha sede de conhecer Jesus. Então aí é bom, quando a pessoa tem aquela sede de ouvir a palavra, tem a sede de ir na igreja.
Ele tem aquela sede, aquela fome da alimentação espiritual. Então aqui, de conhecer Jesus mais de perto, mais íntimo. E ela entregou o seu coração a Jesus Cristo. Mostra aqui. E portanto, foi a primeira convertida em terra europeia, cidade de Tiatira. Então, aqui fala a primeira convertida. Sudeste de Pérgamo, a cerca de 64 quilômetros para o interior. Tiatira ficava na Ásia Menor, do outro lado do mar Egeu. Em relação a Atenas, Tiatira era conhecida pela lã e pelo tingimento púrpura. Era um tingimento dispendioso, caro. O Senhor lhe abriu o coração, iluminando e persuadindo a luz divina. Então ela trabalhava, ela tinha essa profissão, mas o Senhor abriu o coração para ela se converter. Não pode ser rico, pode ter uma profissão, mas se não tiver o Senhor não vale nada. É coisa vale aqui. A pessoa pode ter bastante dinheiro, ter propriedade, ter carro, ter fazenda, ter terra, ter tudo. Mas se ele tiver o Senhor, então ele está completo. O que vale é o que ele tem, porque isso vai ficar tudo aqui. A pessoa tem os bens materiais, ele não vai levar, vai ficar, fica para os outros, se tiver herdeiro, se isso não perder antes. Agora, a herança eterna é essa aí, não, essa aí vai. E outra também, quando o cristão tem a junta, a recompensa, a galardão lá no céu, isso ele leva, as obras acompanha ele, as boas obras. Então aqui também nós vemos que são necessárias para que o coração cego pelo pecado responda pelo orgulho. O coração que está cego é respondido pelo orgulhoso. O coração da alma, um coração cego, um coração fechado, duro, de pedra, um coração orgulhoso, anda assim com a cabeça empinada, coração empinado. Então, este efetivo aqui chamado de Deus, garante que todos os que foram chamados por Deus irão crer. Todos chamados por Deus. Nem às vezes todos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mas geralmente creiam. 15. E depois que foi batizada ela e a sua casa, olha bem, ela converteu e a casa. Aqui no versículo 15. Nos rogou dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali, e nos constrangiu a isso. Então ele diz, o apóstolo Paulo aqui Pedro falando, né? Aqui nos constrangiu isso, né? Os apóstolos, né? Que Paulo, tudo etc., os discípulos, companheiros, né? Os cristãos, ficou tão constrangido, converteu e convidou para entrar na casa. E depois que foi batizada, isso deve ter acontecido uns dias depois, mas explica. E todos os que estavam com ela também aceitaram o Senhor e foram batizados. Antigamente aceitava o Senhor e era batizado. Que era muito perseguido lá de primeiro. A pessoa corria um risco querendo seguir a Cristo, né? Então, e além disso, era possível que a sua casa foi a primeira a hospedar a igreja em terra europeia. Então, não tinha tempo confortável que nós temos os tempos que tem hoje. Temos 3 banheiros, tem cozinha, tem todo aquele. E eles não tinham, irmão, mas eram ricos espiritualmente. Eles eram felizes. E às vezes tem tempo, luxuoso, tudo, as pessoas não são felizes, quer mais alguma coisa. Então, fora disso, né? Então, ficaram constrangidos. Quer dizer que eles não aceitaram naquele momento, pensando que seria uma imposição para ela. Contudo, ela não aceitou a resposta negativa do convite. Ela
edromisa, não veio para frente agora. O termo originalmente se refere a uma serpente mítica que acreditava e guardava o templo e o oráculo de Deus grego, Apolo. Posteriormente, o batismo de famílias em Atos são exemplo marcante disso. Tais batismo de casas inteiras. Difícil acontece isso hoje. Haver o marido converte e a mulher não. Batiza o marido da mulher não, vice-versa. E os filhos. Dificilmente acontece isso. Então aquele viu aqui que era aparentemente praticado como padrão, ao 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Então, aqui levou a história, aconteceu com o apóstolo Paulo, e que já custou um pouco a vida dele, por causa do que ele fez aqui. Então fala de uma moça que estava possuída por um demônio, dava conselho e direção que provinha do mundo dos espíritos, ela fazia isso, que produzia uma soma de dinheiro para os seus senhores, sempre eles exploravam, quer dizer que eles carregavam ela, por exemplo, dela, e ela adivinhava, falava uma coisa, tudo assim, né, o espírito que tinha, e eles ganhavam dinheiro, ao 17. E essa moça, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, olha a palavra, estes homens que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Ela estava falando a verdade. E isso aconteceu por certo tempo, né? Ou foi por vários dias, não sabemos, esses homens que nos anunciam, ela estava falando, o caminho da salvação, do servo do Altíssimo, isso é verdade. 18. E isso fez ela por muitos dias, fala 18. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Isso aqui aconteceu. Hoje, às vezes, Deus permite. Pode ser, mas a gente não vê isso fácil. Então Paulo dirigiu-se ao espírito maligno, e não à moça, como foi o caso de Pedro lá, que muitos dizem, como Jesus disse, para trás de mim, Satanás. Quando ele olhou para Pedro, ele não chamou Pedro de Satanás, ele viu que estava em Pedro, era Satanás, conselhando Jesus que não fizesse isso para querer deixar ele da cruz e tal, isso, né? E fala, para trás de mim, Satanás. Então aqui ele não falou para a moça, mas foi para o que estava, o espírito maligno. Né? Era evidente que os homens tinham certa influência naquilo, é muito raro, vemos aqui, com estes governadores e tal. Porque Paulo e Silas eram ambos judeus. Então, líderes do grupo evangelista, eles foram presos por causa disso. Mas seus companheiros eram gentios. Lucas, um gentio da Antioquia da Síria, e Timóteo, um meio gentio de Listra, e não foram acusados. 20. E apresentando-os os magistrados, disseram, e logo eles falaram, estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Eu abri um parênteses aqui para vocês verem, eu lembrei agora do xará, nossa. Quando ele estava era novo, mudando essa história que ele contou, que ele
Guaratianinho, que ele distraiu lá, o professor brigar lá, então eles entenderam. Aí veio aqui em cima e falou: tem um baile lá que está fazendo uma desordem lá embaixo. Aí desceu já um batalhão, soldado tudo fecha. Então aqui o apóstolo Paulo, ele não estava fazendo, eles não estavam fazendo desordem. Pronto. Ele estava pregando e a moça falando, né, os outros do espanhol creído, né, que estavam ganhando dinheiro. E ele pegou e ele expulsou o espírito. Aquilo ia apresentando os magistrados, eles foram lá, deram parte dele e disseram: olha, estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade. Eram os oficiais comissionados por Roma, e a maneira como se usa aqui a palavra judeu lembra desprezo sem importância, rebaixado em vez de ouvido sinceramente, então desprezado. 21. E nos expõe costume que não é nos expõe costumes que não nos é lícito receber e nem praticar, visto que somos romanos. Então ele estava arrumando um jeito para aprender o apóstolo Paulo. Ele está pregando aí algo e costume que não é lícito para nós guardar. Então, mas foi uma mentira, né? Porque o judaísmo era uma religião legal em todo o Império Romano. Vocês não poderiam aprender. Embora Paulo e Silas não ensinavam o judaísmo, mas sim proclamavam Jesus Cristo. É a mesma coisa que nós hoje, né? Pregamos a Jesus Cristo. Não devemos pregar outra coisa. Prega Jesus Cristo, se nós aceitamos Jesus Cristo, não a nós. Então, aqui nós vemos então isso. Todos os romanos não podiam distinguir a diferença, visto que somos romanos. A acusação era enfadada por preconceitos culturais, e atrás de preconceitos culturais, de religião, não tem nada a ver com religião. Mesma coisa, nós não devemos nada com religião, nós não somos religiosos, nós somos cristãos, nós somos pessoas nascidas de novo. Então, por isso, porque Paulo e Silas estavam propagando, pregando uma religião ilegal, dizia, no conceito deles, era falso. E perturbando a paz, diz que Paulo e Silas estavam perturbando a paz da cidade. No versículo 22, Paulo e Silas prisionados. Vou ler, vamos parar aqui. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com vara. Viu só, esse apóstolo Paulo, e perseguidor, que agora seguindo, falar aqui, rasgaram as vestes dele, depois aquele ódio. Vocês imaginam só o que eles passaram pregando Jesus. Mandaram açoita, bate nele, com varas, quanto não sofreu. E havia grande grupo contra Paulo e Silas. Era grande, não era uma meia dúzia de pessoas, talvez. Outro dia nós continuamos aqui, se Deus permitir. Amém? Amém. Então vamos louvar a Deus agora e agradecer a Ele por mais esta oportunidade. Vamos louvar a Deus. Para o hino. Três, cinco, oito. 358.
Olha bem o começo do muitos falam dos perigos do caminho que eu estou. Dizia que você comentou, eu estou entendendo o começo aqui, né? Do caminho que está. Mas não vê a luz que brilha ao redor, por onde vai. Não vê Cristo, ele vê só o outro lado. Ele fica correndo perigo, muito perigo. Sexta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Que Deus abençoe a todos. Pedir ao irmão Paulo que termine com oração. Não podemos orar para a igreja, vem para cá. Para cá. Senhor, mais uma vez agradecemos, né? Esse culto está se encerrando. Colocamos nas suas mãos, né, esses pedidos que foram feitos, a Mansônia, a Maria José, colocar o nome citado, que o Senhor possa estar, né, socorrendo, amparando o que eles necessitam. Pedimos também pela sexta-feira, culto, né, que o Senhor possa estar aqui nos abençoando, que possamos estar aqui presente. Abençoe o pastor de eleição, mais uma vez pedimos, né, por tudo que ele necessita. Pedimos por cada um de nós que estamos aqui, né, pela nossa família, principalmente. Os irmãos também que não tiveram, nossos irmãos da carne, que o Senhor possa abençoar cada um, as igrejas, né, que estão cultuando o teu nome. E agradecemos pela salvação em Jesus Cristo. Por isso nós pedimos e agradecemos no nome dele. Amém. Amém.